Logout ineficaz, que ele falou, é o seguinte. Se eu estou autenticado, né? Como vocês estão vendo, estou autenticado direitinho. Se eu roubo esse cookie... Puta que me pariu. Não era pra ter fechado essa porra, não. Se eu roubo esse cookie, né? Faço... Foi o que o André... Acho que é André que falou, ou foi Antônio? Acho que foi Antônio. Que ele pegou do amigo, só no Instagram fizeram logout. Quando você clica em logout, o que tem que acontecer é que o token de sessão precisa ser invalidado no servidor. Foi bom lembrar disso, porque eu já falo... Deixa eu abrir o Sublime aqui. Professor, mas no caso, quando eu estava testando com o meu amigo em call, não é só quando ele desloga, não. Quando eu tentava fazer algo tipo, sei lá, alterar a senha, por exemplo, mesmo precisando da senha confirmação, eu era meio que barrado. Sim, mas tipo, com a sessão dele, tu faz o que quiser com aquela sessão, basicamente. Então, deixa eu tentar puxar para cá esse projeto. Ô, cacete. Vem para cá. Pronto. Uma sessão, o que vai acontecer basicamente no back-end, né, no banco de dados, seja em memória, que a base de dados pode ser em memória, ou pode ser realmente uma base de dados. Ok? Pode ser um ou outro. E aí o que vai acontecer lá, basicamente, gera uma sessão para o usuário. Então, ele gera, vai ter o Session ID no banco de dados, ou seja, uma informação assim. Oi? Não estamos conseguindo ver. Não está conseguindo me ouvir? Vê o que você está fazendo. What? E agora? Tá Agora vendo? foi. Uhum. Pronto. Muito obrigado. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Diz. Eita, teu microfone se fudeu agora, viu? Então, você vai ter uma basezinha de dados lá que tem todos os Session IDs, vai dizer quando expira, expire, sei lá, daqui a 6 horas. Vai dizer mais alguma coisa nessa tabela? Acho que não. E aí vai ter outra tabela que são basicamente de valores que está na sessão. E aí vai ser assim, Session ID, Key e Value. E aí, ou seja, Session ID X, qual é a key? E-mail. Qual é o e-mail? jotos@gmail.com. Vai ter essa mesma seção, que dentro da seção vai ter nome. Essa mesma seção tem outra informação. Preferência, cor do site. Rosa. Gosto do site rosa. E aí, Y, uma seção Y, ela vai ter as mesmas coisas, dizendo que é esse e-mail, nome, etc. E o que acontece é que quando a gente faz uma requisição HTTP para qualquer coisa, ou seja, sei lá, comprar a versão 1.1 no host site.com, content type, application/json, e aí vem um cabeçalhozinho aqui chamado cookie, com php sesh id igual a x, né, nesse caso, coloco x. O que é que geralmente, qual é o trecho de código que existe para verificar se o cara está autenticado ou não? O cara que estiver codando vai fazer. Olha, pega a seção da requisição e pega aqui chamada e-mail. Se ela for diferente de nulo, retorna true, mas isso aqui é para dizer o usuário está autenticado. Ok? É basicamente isso que acontece. Fica lá salvo
tá essas duas informações salvas. E aí, quando eu clico em logout, o que é que tem que acontecer quando eu clico em logout? Independente se é memória ou database, esses registros aqui, eles precisam ser apagados. Se eles não forem apagados, significa que o token de sessão X vai continuar funcionando, mesmo quando eu clicar logout. O que Fala, Antônio. Professor, a dúvida é o seguinte, eu acho que no Instagram não tem isso, mas existem aplicações que quando isso é permitido um usuário por vez, tipo, no caso você pode logar em um dispositivo naquela conta. Por exemplo, se eu logar em determinada aplicação no meu computador, eu não posso logar no celular, senão eu sou meio que removido do computador. Aí, tipo, quando isso acontece, essas informações elas são apagadas e é reescrita uma nova por cima, ou é a mesma coisa de sessão? Então, Instagram, provavelmente o que aconteceu foi que se você roubou do computador e botou no celular, é fácil de você ver que teve um sequestro de sessão, porque é a mesma sessão usando dois user agents diferentes. Aí é fácil para o Instagram perceber. Agora, se você quer se esconder do Instagram para deixar a vida dele muito difícil, é só você copiar os mesmos comportamentos do dispositivo que você roubou. Se era um browser Chrome, use o browser Chrome para conseguir acessar. Porque esses caras que são grandes demais, eles têm muitas validações para conseguir avaliar se uma sessão foi roubada ou não foi roubada. Agora, se tu ataca o banco XYZ do Brasil, vão ter isso não. Pode botar duas sessões iguais em celulares diferentes ou em computadores diferentes, que aí você vai conseguir usar tranquilamente. Porque a sessão é a mesma. Saquei. E ainda tem tem muita aplicação que ela avisa, né? Caso algum dispositivo logue, tipo... Mas isso só vai funcionar, aquela funcionalidade, se a pessoa realmente logar. Se eu sequestro a sessão, essas empresas não conseguem. Entendi. Sacou? Saquei. Qual professor o quê? O que foi, Edvaldo? Me perdi. Qual o banco? Ah, XYZ, o banco. Alô, Diz. tá me ouvindo? Tô muito baixo, mas tô. Tá ruim demais esse microfone, tudo tá ruim. Mas a questão é o seguinte: se eu vou dar uma situação hipotética aqui, que já aconteceu comigo, inclusive. Eu loguei na aplicação, beleza, no computador. Uhum. Tava logado no computador, beleza? Eu peguei meu telefone e eu fui logar na aplicação de novo, pelo telefone. Só que eu esqueci a senha. Putz, acabei de logar e esqueci a senha. Vou redefinir a senha. Redefini a senha e loguei no telefone. O que aconteceu é que nesse momento eu estava logado tanto no telefone quanto no computador, ao mesmo tempo. Só que eu tinha logado no computador com as minhas credenciais antigas. Eu até, eu tinha contato com o pessoal que desenvolvia essa aplicação, né, que era uma aplicação de teste. E eu falei assim, bicho, eu acabei de mudar minha senha. Vocês não têm que invalidar o meu token de sessão na hora que eu troco a senha, não? E isso não estava acontecendo, né? Eu conseguia, era como se fosse, tipo assim, vai que uma situação, alguém tem a conta roubada e o cara troca a senha ali rapidamente. A partir do momento que troca a senha, as sessões têm que ser invalidadas, né? Nesse caso, não estava sendo. Então, isso depende. Esse tipo de coisa, eu vou tomar a decisão baseado no quão crítica é a minha aplicação. Se minha aplicação for muito crítica, aí eu tomo essa decisão, vou sim invalidar. Aí vou e codo isso para invalidar todas as sessões ativas. Agora, invalidar todas as sessões ativas, eu vou ter que ter essa estrutura de sessões mais robusta na linguagem PHP, por exemplo. Porque Sim. senão eu não vou saber qual é o mesmo usuário que está autenticado dentro da minha base. Não vou conseguir ir lá e buscar para conseguir matar. E essa questão de logar em dois dispositivos, eu preciso, para logar, quando o cara se autentica, o que é que faz quando verifica o usuário, o e-mail é igual ao que foi mandado na requisição e senha, que obviamente não é tão simples assim, mas só por causa do exemplo, e a senha que foi mandada pelo usuário é a mesma do que está no banco de dados?
Se sim, eu vou pegar a minha sessão e vou setar o e-mail na sessão e vou colocar o e-mail do usuário. Então, quando isso acontece, agora o usuário está autenticado. Porque quando chegar nesse if, vai bater e vai dizer que eu estou autenticado. Então, é assim que você autentica o usuário, geralmente, da forma normal. Então, Jadson. diz. E, tipo, no caso, se não tiver essa opção, como o pessoal falou no chat, e você clicar para desconectar todas as sessões ativas, aí, tipo, se você já tem um dispositivo que está logado com a senha antiga, é sempre bom você, tipo, estipular um tempo de sessão, né, para ele automaticamente invalidar. Do tipo, você tá logado no celular com um e-mail com, sei lá, uma senha antiga e na web com a nova. Então, a própria sessão, quando expirar, ela já vai te forçar a atualizar as credenciais ali. Sim, Quando se ela, você... se ela tiver um tempo pequeno, o problema existe, mas a janela de tempo é muito pequena. E aplicações que você usa que não tem como fazer isso, aí é só tristeza. Você não tem muito o que fazer. Porque tá errada a aplicação e agora você sabe que foi roubado, foi hackeado, alguém pegou sua senha, um amigo não, que amigo não faz isso, não. Mas pronto, alguém viu numa apresentação sua, você compartilhou a tela, tinha lá a sua senha, alguma coisa assim, ele foi lá e autenticou. Aí você quer resetar e tirar ele do seu site, da sua aplicação, do seu rede social, seja lá o que for, você não tem o que fazer, não tem a arma para você. Falana. Por exemplo, eu fiz um negócio com meu amigo que eu tinha comprado Olha, com amigo, E vai. aí eu passei o meus cookies todo para ele também ter. Só que aí na hora ele falou assim, olha, a gente não pode manter duas sessões ativas em dois computadores diferentes. Aí eu caí e ele ficou em pé. A sessão dele. Tipo assim, eles descobriram só pelo user agent ou foi tipo assim, localização, IP, tipo... User agent. Eu acho que essa é a parte mais fácil para eles conseguirem. Vai ser igual, a resolução igual. Eu ia pegar, por exemplo? Ou não? Dá para pegar por IP. Quando a empresa é muito grande, o Google, por exemplo, percebe. Se você pega o tokenização do Google e usa um pouquinho de tempo, vai chegar um percebe que são IPs diferentes. Você mantendo o mesmo browser. Eu já fiz esse teste já. Aí pelo IP ele pega. Fala, E Antônio. caso o IP Cara, seja... só um adendo. Oi. Vocês estão discutindo num problema bem simples e eu tô achando isso massa. Mas vai. A gente é leigo. Ô, professor, mas, por exemplo, se o IP, eu, por exemplo, eu falsificar o endereço IP, que nem no artigo, Uhum. aí a verificação seria por MAC address? Não, Ou mas não vê, existe? por IP, quando é por IP, a gente tá dizendo Ana tá lá na casa dela. Se tu for falsificar IP o que for, tu não vai saber qual é o IP dela, tu não vai conseguir falsificar o IP dela facilmente, não. Aí, nesse caso, o Google vai conseguir saber que são duas coisas diferentes. Saquei, mas caso o IP seja falsificado, como é que seria a verificação? Ou ele só não verifica? Se o IP fosse falsificado, como ele verifica? Tem muitas informações que são enviadas em uma aplicação web. Até as chamadas do TLS, dá para saber que são dois computadores distintos, sacou? Tem muita forma de ver que é dois computadores distintos, mas só quem vai fazer isso são aplicações realmente que têm dinheiro para gastar para estar verificando isso. Que aí, no caso, o que faria isso seria o WordPress, né? Que você tinha comentado antes, que é tipo meio que a assinatura do computador. Que é meio o quê? Seria meio que a assinatura do computador, tipo configuração de alguma coisa e tal, para identificar que são dispositivos diferentes, né? Sim, sim. Uhum. Certo, obrigado. Beleza. Aí agora, logout. E aí o que é que alguns desenvolvedores fazem no logout? Nesse caso, eu acho que o DVWA funciona bem. Porque, ó, se eu volto aqui do F5, falando, Ai, peraí, é outra pergunta. Tipo assim, para conseguir replicar mesmo, tem que ser a mesma versão do browser, o mesmo PC, a mesma resolução de tela. O que mais? não, tenta por isso, vê o que acontece. Aí deu errado, tu aumenta. Deixa eu agora mexer nisso e naquilo outro, sacou? Deixando igual.
Tá, vou Tenta, fazer isso. tenta só pelo mesmo Chrome. É Chrome, então vamos usar Chrome. Aí vê Tá se bom. já funciona. Sacou? Top. Pronto. What else? What else? O que eu ia dizer? Logout. Então, eu dei logout, eu cliquei logout. O que o sistema tem que fazer é apagar aquelas linhazinhas. Tinha que deletar isso. Tinha que deletar isso. Desse banco de dados, seja em memória, seja em arquivo. É isso que tem que fazer, tem que invalidar a sessão. A sessão tem que parar de funcionar. E aí, eu vou dar F5 aqui, sou redirecionado para login. O logout do DVWA, por incrível que pareça, que deveria ser totalmente quebrado, está funcionando bem. Está fazendo o que deveria fazer, está deslogando o usuário. Mas para você pensar, o que é que um desenvolvedor faz? Ele redireciona para a página de login, quando você faz logout, e às vezes tem só isso. É só um redirecionar. Se tu clica back, tu já está na aplicação de novo. Que ele não invalidou a tua sessão. Ou ele limpa os cookies do browser e ele limpa os cookies do browser e aí tu vai estar desautenticado mesmo. O usuário normal vai achar que está desautenticado. Mas se alguém roubou a sessão dele, vai continuar logado como ele. Porque a sessão está válida. Então, é preciso apagar os cookies do back-end. E aí, fala, Eduardo. Salvo melhor memória. Tem também questões de tipo você estar autenticado na aplicação e você copiar, sei lá, o endereço do URL lá e jogar em outro browser e ver se a aplicação já entra logado e tal. Eu esqueci qual é o nome. Acesso direto autenticado, IDOR. Acho que Vou chegar lá também. Mais para frente. Mais para frente. Vai chegar lá. vamos lá. Pronto, então isso é logout ineficaz. Qual é a severidade para vocês desse um logout que não é invalidado? Eu sou como eu diria que média. Média para alta. Por quê? Porque bom, mesmo que o usuário, ele, tipo... Porque é uma vulnerabilidade que ela precisaria também do... Como é que eu posso dizer? Do token de sessão. Então, tipo, ela não funciona sozinha. E mesmo... Seria baixa, não? Pronto. Tem É, coisas... Fala. eu acho que seria a média, porque, assim, ela precisa de outra vulnerabilidade para funcionar, só que tem a questão do risco também, e a questão de que se acontecer, realmente vai causar um estrago muito grande. Aí tem esse, Perfeito, esse ponto. Aleph. Ele tá escutando direitinho. Vou dar uns pontos aí. Vou botar no quarto lá na listinha. Luan continua sendo no 32, agora ele, ele já foi pro quarto aí. Não faço não, Porque, senão eu choro aqui, ao vivo. porque Completou minha frase. você tirar a opção para o usuário não conseguir invalidar a sua sessão é um problema chato que você não sabe o que pode acontecer de errado nas suas configurações do seu sistema. Alguma coisa pode dar errado. Os tokens vão ser vazados e o usuário, se quiser fazer alguma ação com isso, ele não pode, porque não existe invalidar a sessão. Tem outra coisa que precisa ser levada em consideração para conseguir definir a severidade, que é o tempo de expiração. Se o tempo de expiração é 3 horas, não tem logout, continua sendo a vulnerabilidade, mas não é do mesmo jeito que Aleph falou agora. Eu já posso considerar como baixa. Porque é uma janela de tempo de 3 horas para alguém conseguir roubar aquele negócio e usar. É menor, sacou? Eu Fala. levei mais em consideração, tipo de aplicação. Sei lá, você está falando de uma aplicação financeira ou uma Também. aplicação sei lá, um hospital, por exemplo. Uhum. Faz sentido sim o tipo de aplicação. E aí, eu vou aproveitar e vou falar desse danado, dessa desgraça dos infernos aqui, JWT, para o assunto ficar mais bem entendido. JSON.
Python. O que é o J? É JavaScript WebToken, se não me engano. Ou é JSON WebToken. É JavaScript mesmo, é JavaScript mesmo. Eu tava pensando, se é JavaScript? Pronto, essa desgraça dos infernos, eu não sei porque a galera fica inventando essa merda. Deixa eu voltar. Professor, é JSON mesmo. É JSON? É. WebToken. Eita, Luan. Por isso tá em 32. Eu falei, velho, que era ou JavaScript ou Carai. WebToken, cara. JSON WebToken, aí, ó, pode colocar. Pelo amor de Deus, só pra me xingar, essa desgraça dos infernos. A ideia do JWT é muito simples, ou JOT, como eu falei a vocês, né? Que lá na RFC diz isso. Chame de JOT. Chame de JOT. Tem lá, cadê? JWT RFC. JOT. Aqui, ó. The suggest pronunciation of the JWT is the same as the English word JOT. What? What? Ninguém chama essa porra assim. Que cara, isso é JWT, pronto. Tem um algoritmo, ponto, é ponto mesmo, o payload, e tem a assinatura. E aí essas três informações são encodadas em base64. Por que são encodadas em base64? Alguém consegue me dizer? Porque Porque a arquitetura está escrita. Pelo quê? ela consegue ser interpretada por aplicações de linguagem diferente, né? Exatamente. Exatamente. Porque base64 é um encoding, não está cifrado nem porra nenhuma, não. É um encoding. Está pegando coisas não printáveis, colocando de forma que seja printável, ou seja, em sistemas operacionais diferentes, o dado vai ser o mesmo sempre. Bytes não vão se perder no meio do caminho. Então, base64 serve para isso. E pode ter informações, principalmente nesses dois caras, que não são printáveis. Então, decidiram colocar para o protocolo que isso fosse base64, se fosse base64, e isso também fosse base64. E a gente tem aqui um exemplo, JWT.io, que é aqui, ó, base64, ponto, base64, ponto, base64. Beleza? Então, o que é que fica na parte de payload? Exatamente o que a gente botou aqui. Só que dessa vez, a informação ela vai para o front-end, ao invés de ser no server. Vamos entender por que essa desgraça começou a existir. Começou a existir porque um usuário significa que eu tive que ter pelo menos 4 registros no banco de dados. 1 milhão de usuários, eu preciso ter quanto? 4 milhões de registros. Memória, se tiver em memória, significa que para o meu server aguentar 1 milhão de usuários ao mesmo tempo, vai ser memória que só o caralho para o servidor estar ali levantado, né? Para deixar os usuários autenticados na aplicação normalmente. Então, existe esse problema. Isso é um problema. Eu como servidor, centralizar quem está autenticado e quem não está autenticado. Vou gastar memória demais. Ou se for numa base de dados, uma base de dados ali, que eu vou ter que estar gerenciando, que é muito usuário, inserindo informações o tempo inteiro, etc., para frente e para trás. Aí inventaram esse troço, o JWT, que deixa essas 4 informações no cliente. O cliente é que salva 1 milhão de usuários, cada um guardar 3, 4 linhazinhas, não gasta um processamento deles quase de nada, certo? Eu peguei e separei todo esse problema que eu tinha de armazenamento e mandei para todo mundo. Mas aí como é que eu consigo garantir que
aquela informação que está ali, alguém não consegue forjar. Porque vai ter o e-mail da pessoa, vai ter o nome, vai ter a preferência cor do site lá. Nesse caso aqui, ó, tá sub, que é como se fosse um ID do cara, name, John Doe, e esse aqui é, eu acho que tempo de inspiração, sei lá. É isso mesmo. Tempo de inspiração, quando expira. É isso. Então, essas informações estão aqui. Como é que eu consigo garantir? Com a assinatura. Que aí o testezinho lá de GBG, PGP que eu pedi para vocês fazerem, GPG, PGP que eu pedi para vocês fazerem, fica mais claro de conseguir entender que eu consigo assinar. Ou seja, agora, quando eu autentico, quando eu faço esse ifzinho aqui, ao invés de guardar na sessão, de guardar no server, eu vou dizer gere um JWT com a informação nome, com a informação e-mail com esse e-mail e assine isso. Ou seja, dentro dessa função, isso vai ser assinado com a minha chave privada. My private key. Do server. O server gera o JWT assinado e manda para o cliente. O cliente vai receber isso. Digamos que o tempo de expiração seja uma semana, ok? Uma semana o tempo de expiração. Esse token que está armazenado no cliente vai ser enviado, seja no cabeçalho cookie, seja no cabeçalho authorization, em qualquer cabeçalho aqui, essa informação vai chegar no back-end. O back-end vai pegar essa informação e vai verificar se foi assinado por ele. Se foi assinado por ele, ele deixa você continuar, ele mantém autenticado na aplicação. E esse token vale por 7 dias. Se eu vou na aplicação e clico em logout, como é que o server consegue invalidar esse JWT? Repita aí, por favor, professor. Caso que não sai. Se eu, como usuário, clico em logout, Sim. chegou essa opção para o server para fazer logout do usuário. Como é que o server consegue fazer logout? Antes, o que era logout? Remover esses dados do back-end. Uhum. Só que agora eu não tenho os dados no back-end. Eu faço o quê? Pela assinatura do JWT. Né? Como? Mas Eu pelo assinei. visto, tem que só esperar agora expirar o token. Exatamente. E professor, sabe aquela casa que eu lhe falei? De Há quê? pouco tempo atrás, o exemplo que eu dei há pouco tempo atrás, de eu trocar a senha e eles não invalidarem o token, Eu eles sabia. usavam o JWT. Eu já sabia. Aí ele fala assim, o que a gente pode fazer é só diminuir o tempo de expiração. Foi o que eles fizeram. Dura muito menos hoje em dia na aplicação. Dura 24 horas, se eu não me engano. Mas aí, quando um banco toma a decisão de usar um JWT, que você fica autenticado a vida toda. Pro Nubank. Tá autenticado a vida inteira. Tu nunca loga naquela porra. Abre. O Itaú não. O Itaú é meio mundo de coisa pra conseguir logar naquela No caso bosta. do aplicativo banco que eu uso, ao contrário, no do Bradesco, eu sou deslogado toda hora, eu tenho que logar o tempo todinho. Eu fecho o aplicativo, abro de novo, eu tenho que logar, toda vez. Então, ligado. O Nubank ele usa bloqueio local, né? Ele só permite tu entrar no aplicativo caso tu desbloqueie localmente o aplicativo. Mas ele não loga, tu não manda informação do servidor, não. Mas aí um banco decidiu usar isso. E aí descobriu que a conta de Edivaldo foi fraudada. Roubaram R$1.000. E aí agora tem que matar a sessão daquele atacante. Como é que mata? Tá usando JWT. Eu acho que ele cria um novo, quando você dá um logout, ele cria um novo token sobre aquele usuário. Mas só que o antigo ainda funciona. Ele pode criar, ele pode fazer isso. Vai parecer para o usuário normal que o cara está desautenticado. Mas para o usuário que entende, eu guardo aquela informação e fico com ela para sempre. Eu posso estar sendo leigo, mas eu acho que tipo, quando você dá logout, o back ele gera um outro
JWT de sessão para o usuário. Aí esse invalida o anterior. O problema, Não, velho, é que quando não invalida. Eu tenho ele em mãos. Esse daqui, digamos que é esse daqui. Se Sim. esse daqui é o seu token, eu guardo ele, fico com ele. Esse cara ainda vai estar assinado pelo back-end e ainda vai estar válido pelo back-end. Então, mesmo depois do logout, Sim. porque o JWT ele não está associado a um usuário, aí na Tá. minha mente, tipo, o back diz assim, ó, o JWT da sessão de Jodson é essa aqui. Ele deu logout, substitui por um referente a de logout. Não, porque a única coisa que o server verifica é essa assinatura aqui. Quando chega para o server, verifica se foi assinado por ele. Se foi assinado por ele, é válido, eu aceito. A solução seria, eu acho, que diminuir o tempo de vida do... Tipo, deu alguma besteira aí. Não, a solução é não usar essa merda para quando você vai precise de gerenciamento de sessão. Pô, faz sentido. É só não usar. Ô, Jadson, o que eu iria falar era, tipo, para situações específicas assim, criar uma lista negra, mas aí, mesmo criando essa lista negra, ainda teria o armazenamento de token, né? Então, No servidor. pronto. Você deu a solução, que é o que todo mundo me fala quando eu vou lá brigar com os caras. Aí ele já sei como eu vou resolver. Vou fazer a lista. Eu vou fazer uma base de dados. Vou pegar os JWTs que estão invalidados e vou jogar lá. Aí os parabéns, você acaba de inventar o gerenciamento de sessão que já existe desde sempre. Só que agora com um dado gigante. Antes era menorzinho, agora tu vai gastar mais e vai entrar naquele problema que eu acabei de dizer para vocês, que deixa o servidor topado de memória porque tem um monte de gente autenticada.